Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos estudar mais um pouquinho? O nosso tópico de estudo hoje é regência verbal. O que quer dizer isso? Nós vamos ver o verbo como um regente. É ele quem rege, é ele quem determina que complemento vai segui-lo. Então, nós vamos ter aí o conteúdo bastante relacionado à transitividade do verbo, que foi o nosso conteúdo anterior. Nós vamos observar, então, a relação entre o verbo e os elementos que o seguem. E isso vai ser fundamental para a construção do sentido dos enunciados e do texto. Vejam uma aplicação. Se tem problemas com alguém, não fale dele, fale com ele. Observe que o verbo falar, aqui nesse caso, falar de alguém, e aqui, falar com alguém. O verbo teve regeu uma preposição diferente. Falar de, falar com. Preposição diferente, sentido diferente. Veja, então, a variação de regência, ela pode provocar variação de sentido. Falar de alguém é diferente de falar com alguém. E assim, hoje nós vamos estudar a regência de 5 verbos. São 15 verbos ao todo, nós vamos dividir em 3 blocos. E nós estudamos e praticamos, estudamos, praticamos e assim por diante, de forma que vocês assimilem bem esse conteúdo. Vamos lá? Primeiro verbo é o verbo aspirar. Esse verbo pode ter 2 sentidos. Vejam, ele pode ter o sentido de pretender, desejar, almejar. Vamos à aplicação. Aspiro a um melhor salário. Eu aspiro a quê? Vejam, quando eu pergunto a quê, eu encontro um verbo que precisa de complemento e complemento ligado por preposição. É um verbo transitivo indireto. E nesse sentido, ele rege a preposição a. Aspiro a um melhor salário significa que eu desejo um melhor salário. Veja a diferença desse outro enunciado. Os atletas aspiravam o ar das montanhas. Os atletas aspiravam o quê? O ar das montanhas. Nesse contexto, eu tenho o verbo aspirar funcionando como verbo transitivo direto. Aspiravam o quê? E ele, nesse caso, recebe outro sentido. Aspirar alguma coisa significa sorver, respirar. Os atletas respiravam o ar das montanhas. Um detalhe interessante. Quando eu tiver o verbo aspirar no sentido de desejar, vejam, ele é um verbo transitivo indireto. Lembram que nós estudamos que o pronome lhe, ele funciona como objeto indireto? Porém, quando eu tiver o verbo aspirar nesse sentido, eu não vou poder usar o lhe como complemento. Vamos ver uma aplicação. Aspiro a um salário melhor. Aspiro-lhe? Não, não posso usar. Mas eu vou poder dizer aspiro a ele. Outra frase. O poder, sei que muitos aspiram a ele. Aspiro a quê? Muitos o desejam. Não poderia usar sei que muitos aspiram-lhe, mas sim, sei que muitos aspiram a ele. Ilustrando. Então, eu vou dizer aspirar o ar, no sentido de sorver o ar, verbo transitivo direto, e aspirar a alguma coisa, aspirar ao sucesso, no sentido de desejar, pretender, verbo transitivo indireto. Segundo verbo nosso, um verbo bastante usado, que é o verbo assistir. Comumente, nós usamos apenas com sentido, mas nós vamos ver que ele possui 3 outros. Ou seja, o verbo assistir possui
4 sentidos, dependendo da regência, dependendo do enunciado. Vamos ver o primeiro. Ontem assisti a um filme interessante. Eu assisti a quê? Eu tenho aqui um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto rege a preposição a, tem o sentido de ver. Ontem eu vi um filme interessante. Vejam esse outro. O médico assiste o doente. O médico assiste quem? Verbo transitivo direto. Nessa transitividade, ele tem o sentido de assistir, ajudar, auxiliar, dar assistência. Por exemplo, o médico assiste o doente, significa que ele ajuda, que ele dá assistência. Outro sentido, é um direito que assiste ao cidadão. É um direito que assiste a quem? Verbo transitivo indireto. A quem? Nesse sentido, assistir a alguém pode ter o sentido de caber direito ou razão. Rege a preposição a. Eu quero dizer que é um direito que cabe ao cidadão. E este outro sentido, pouco usado por nós. Minha tia assiste em São Paulo, porém é muito usado em textos jurídicos. Vejam, nesse sentido aqui, o assistir tem sentido de morar. Ele é um verbo intransitivo. Minha tia assiste, ela mora. O lugar onde ela mora é simplesmente uma adjunta adverbial de lugar. Eu vou ter, ele é um verbo intransitivo e rege a preposição em. Vamos elaborar uma frase no nosso caso. Nós elaboraríamos assim. Nós assistimos em Patrocínio. Observação. Assim como o verbo anterior, que era o verbo aspirar, o verbo assistir não vai aceitar o lhe como objeto indireto. Eu vou ter que dizer a ele, a ela. Vamos ver aqui. Ontem assisti a um filme interessante. Ontem eu assisti a quê? Eu tenho um verbo transitivo indireto. Ontem eu assisti a um filme. Trocando a um filme interessante por um pronome, eu vou poder dizer ontem assisti a ele. Vamos ver, em uso, na tirinha de Miguel Paiva, tentando esquecer a Copa, Brasil versus Turquia. Meu Deus, perdi a hora e não assisti o jogo. Nem me digam quanto foi, não quero saber. As tirinhas sempre vão reproduzir a fala. E na fala, o brasileiro fala assim. Eu não assisti ao jogo. Porém, gramaticalmente falando, nós vamos ver que o correto seria eu não assisti ao jogo. Eu não assisti a quê? Eu não vi o jogo, certo? Então, a regência correta é eu não assisti ao jogo. 3 exemplos para ilustrar. Ontem à noite assistimos a quê? A peça. Tem o sentido de ver. Verbo transitivo indireto. Todos na cidade organizaram-se para assistir quem? As pessoas que ficaram desabrigadas. Assistir quem? Elas vão ajudar. Verbo transitivo direto. E essa outra? Eles assistem em São Paulo, mas já assistiram em Porto Alegre. Assistir em algum lugar significa que eles moraram em Porto Alegre e hoje eles moram em São Paulo. Assistir em sentido de morar. Ok? Terceiro verbo de hoje é o verbo agradecer. Vejam, eu posso ter complemento com preposição me referindo à pessoa. Complemento sem preposição, me referindo à coisa. Vamos assimilar o seguinte. Eu agradeço alguma coisa. Objeto direto. Aí, nesse caso, aliás, verbo transitivo direto.
Eu agradeço a alguém. Anote aí também. Verbo transitivo indireto. Rege a preposição a. Eu agradeço alguma coisa. Eu agradeço a alguém. Exemplo. Agradeceu o quê? O convite. Agradeceu a quem? Ao amigo. Verbo transitivo indireto. Eu posso unir esses dois complementos em uma única frase. Eu posso dizer: o fã agradeceu o quê? O convite. O fã agradeceu a quem? Ao baterista. Nesse caso, o verbo agradecer funciona como verbo transitivo direto ou indireto. Eu posso fazer qualquer uma dessas construções, mas lembrando que eu vou dizer que eu agradeço alguma coisa, mas eu agradeço a alguém. Vamos ver então, qual seria a forma correta? Agradecê-lo ou agradecer-lhe? Vamos lá. Lo, objeto direto, lhe, objeto indireto. Agradecer a alguém. O correto seria dizer, eu quero agradecer-lhe. Agradecer a alguém, agradecer a uma pessoa. E esse outro caso aqui? Circula bastante esses enunciados no comércio, em sacolinhas, né? Agradecemos pela preferência ou agradecemos a preferência? Quem agradece, agradece alguma coisa. Correto, então, é agradecemos a preferência. Quarto verbo de hoje. Serão os verbos, né? Chegar e voltar. Observa, quando eu tiver o sentido de lugar, eu vou dizer que quem chega, chega a algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar. Quem volta, volta a algum lugar. Os três são verbos intransitivos. Eles vão ser acompanhados de adjuntos adverbiais, que podem indicar tempo, lugar, mas não necessariamente de objetos. Então, vamos lá, construindo as frases. Eu cheguei a algum lugar. Eu cheguei ao cinema 20 minutos atrasados. Atrasado. E não cheguei no cinema, mas eu cheguei ao cinema. Eu vou no cinema? Não. Eu vou ao cinema, porque quem vai, vai a algum lugar. Vou ao cinema 2 vezes por semana. Voltamos no cinema? Não. Nós voltamos ao cinema, mas não o encontramos. Um detalhe interessante é que com os verbos ir e voltar, eu posso usar também a preposição para. Agora, observa a mudança leve de sentido que eu tenho aqui. Se eu falar assim, estou decidida a ir para Portugal, viver lá. Observe que com o uso da preposição para, dá o sentido de que eu vou ficar um tempo maior, de que eu vou permanecer um tempo maior lá. Da mesma forma, queria voltar para casa. Dá esse sentido de que eu vou ficar um tempo maior em casa. Então, o uso da preposição para com esses verbos dá esse sentido de uma permanência maior. Vamos aos quadrinhos aqui do Fernando Gonzalez. Como eu já falei, os quadrinhos reproduzem o coloquial, a fala. Então, vamos lá. Que tédio! Queria ir num lugar agitado. Vejam isso. Atrás da orelha, embaixo das unhas, um bigão. Um guia com os melhores points para o micróbio. Ueba! Vejam, essa construção é própria da fala. Queria ir num lugar agitado. Como nós já estudamos, nós já vamos observar que essa construção, gramaticalmente falando, de acordo com a norma padrão, ela está incorreta, porque quem vai, vai a algum lugar. De acordo com a norma padrão, então, seria queria ir a um lugar agitado. Quinto grupinho de verbos do dia, quinto e último. Vamos lá. É a regência dos verbos avisar,
certificar, comunicar, informar e notificar. Eles possuem a mesma regência, possuem também o mesmo sentido, né? De dar notícia, de comunicar notícia, de informar. Vamos ver a regência que eles podem assumir. Todos eles podem funcionar, em primeiro plano, como verbo transitivo direto. Por exemplo, os jornais informaram quem? O público consumidor. Nesse sentido, quando eu tenho apenas um complemento, esse complemento vai ser um verbo transitivo, esse verbo vai ser um verbo transitivo direto. Não rege preposição. Os jornais informaram quem? O público consumidor. Se eu tiver, aqui no caso, mais de um complemento, aí nós vamos observar algumas diferenças. Vejam, a secretária informou a nota ao aluno. Quem informa, informa algo a alguém. Informou o quê? A nota. Informou a quem? Ao aluno. É um verbo transitivo direto e indireto, que pede dois complementos. Então, anotem isso aí. Quem informa? Eu posso ter duas construções. Quem informa, informa algo a alguém. Ou eu poderia ter assim: quem informa, informa alguém de ou sobre algo. Vamos ver aí na prática. Eu poderia dizer assim, seguindo aquele raciocínio: quem informa, informa algo a alguém. Ou seja, eu informei o quê? O conteúdo da avaliação. Eu informei a quem? Aos alunos. Correta essa construção. Mas eu poderia dizer assim também: quem informa, informa alguém de ou sobre algo. Eu poderia dizer: informei quem? Os alunos. Sobre o quê? Sobre o conteúdo da avaliação. Essas duas construções estão corretas. Pessoal, por hoje é isso. Vamos aos exercícios, vamos praticar, para depois darmos continuidade. Um beijo, até mais.